Vamos lá, vamos conversar sobre as Escrituras, é aquilo que a gente mais gosta de fazer. Hoje eu quero trabalhar com vocês o texto do Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 35. O Evangelho de João foi escrito, é o último dos evangelhos a ser escritos, e ele foi escrito num ambiente em que a igreja já não estava tão próxima do judaísmo, já havia uma ruptura com o judaísmo. O templo de Jerusalém havia sido destruído no ano 70, o evangelho é escrito entre 85 e 90, então já é uma outra época, não havia mais a igreja de Jerusalém, não havia mais apóstolos em Jerusalém, a igreja já estava dispersa, e o evangelho de João provavelmente circula naquilo que nós chamamos hoje de Turquia, na época, a Ásia Menor, a cidade de Éfeso, e há uma ambiência para tentar explicar essa convivência de judaísmo e cristianismo, que naquela época já enfrentava uma ruptura. E eu quero, por meio do Evangelho de João, mostrar para vocês como a gente precisa também fazer essa superação. Tem muita gente hoje ainda não entendendo que o cristianismo é uma ruptura com a velha religião, que o cristianismo é uma superação da antiga aliança, da antiga revelação que foi dada por meio de Moisés. Tem gente que acha que é uma coisa só, não é. Há uma ruptura. E esse texto é uma forma de explicar isso. João, capítulo 12, a partir do verso 35, diz assim: Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Uma citação aqui de Isaías 52, 53. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele, no caso Isaías viu a glória do Senhor e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades, e aqui nós estamos já muito tempo depois, algumas décadas depois, o autor do Evangelho comentando sobre as autoridades do templo nos dias de Jesus. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me ordenou o que dizer e o que anunciar.
e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Amém. Quando a gente fala de luz e trevas, a gente normalmente transporta para os nossos dias como se fosse um pessoal pagão que vive mergulhado no pecado e fazendo tudo aquilo que Deus abomina. Mas esse não é o ambiente descrito aqui no Evangelho. Aqui nós temos um confronto das duas revelações, das duas alianças, da mensagem de Deus transmitida ao longo de séculos, de milênios. Jerusalém dos dias de Jesus era a Jerusalém do templo, era a Jerusalém dos fariseus, era a Jerusalém do culto a Deus. Não era, portanto, para uma população de pagãos que Jesus estava falando. Não era para adoradores de Zeus, de Apolo, ou de qualquer outra divindade pagã. Jesus estava falando com pessoas que iam ao templo para adorar o mesmo Deus que Jesus adorava. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Abraão. Então nós não estamos falando de um outro Deus. E os fariseus eram zelosos pela lei de Deus, eles eram extremamente zelosos pela lei de Deus. Como o pastor Welton pregou sobre as 365 recomendações que havia, uma para cada dia do ano, quem estava aqui ouviu, era gente que tentava ou imaginava estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, observando um monte de coisas que deviam fazer e um monte de outras coisas que lhes era proibido fazer. Então era a religião da lei. É para esse povo que estava vivendo sob a lei que Jesus fala: eu vim para que vocês tenham luz e para que vocês não andem em trevas. Não é estranho? Porque é o que eu falo, normalmente a gente pensa que Jesus está falando para os publicanos e pecadores, mas não. Jesus está acolhendo publicanos e pecadores, está comendo com publicanos e pecadores, está anunciando arrependimento para eles, está dizendo que o reino é chegado, e ele diz inclusive para os escribas e fariseus: publicanos e pecadores e prostitutas precedem vocês na entrada do reino de Deus. Qual era o problema dessa gente? O problema dessa gente é que Moisés estava tão impregnado neles, que eles não eram capazes de ver Deus. Olha o que Jesus falou: quem crê em mim, crê naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Aquilo que Jesus disse para Filipe: Filipe, você quer ver meu Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eles ainda estavam presos à velha aliança, eles estavam presos a Moisés, eles estavam presos aos costumes, às regras, aos sacrifícios, aos ritos. E eles eram incapazes de perceber que a verdadeira luz já estava no mundo. É como se, meus irmãos, nós resolvêssemos dizer que isso aqui é a verdadeira luz que nos ilumina. Nós estamos agora no período da noite. Isso aqui é uma luz artificial. Tem uma energia aí passando, os elétrons estão passando e cria uma ilusão de luminosidade, ou uma realidade luminosa, e a gente está aqui sob uma luz artificial. Mas se alguém mexer num disjuntorzinho ali, cortar a corrente elétrica, estamos na escuridão. Mas durante o dia, não tem escuridão, porque o sol ilumina. Então, qual é a verdadeira luz? A verdadeira luz é a luz do dia. A luz do dia. Acabou. Amanheceu. Amanheceu, peguei a viola. Bom, deixa para lá.
Quando amanhece, se torna dia claro, e aí meio-dia se torna dia pleno, porque o sol fica lá a pino e ilumina tudo. Jesus é esta luz que ilumina tudo. Mas a lei é marcada por um tabernáculo, onde lá dentro do tabernáculo, coberto com um monte de peles, havia um candelabro com 7 lâmpadas. Devia ser um breu lá dentro. Eram 7 lamparinas para iluminar aquele lugar. E havia uma cortina, e atrás daquela cortina estava o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos estava a arca. E tem só um detalhe que as pessoas às vezes não percebem. Não tinha luz dentro do Santo dos Santos. A luz ficava antes da cortina, antes do véu. O tabernáculo era obscuridade. Mas Jesus não. Jesus é diferente. Por isso que o Apocalipse fala que, é uma linguagem metafórica também, mas ele fala que no céu não haverá templo, mas também não haverá sol e não haverá lua, porque o Cordeiro será a sua luz. Então, é nesse sentido que o Evangelho nos apresenta Jesus como alguém que traz uma luminosidade superior, uma revelação superior. É isso que é a verdade. Como eu falei há poucos domingos com vocês, quando no começo do Evangelho de João está escrito: a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Essa verdade, essa luz que ilumina verdadeiramente todo homem. Eles eram incapazes de crer, por quê? Porque estavam presos às suas concepções tradicionais e culturais, e aos seus ritos, às suas liturgias. E quando vem Jesus e faz as coisas de uma forma diferente, eles não conseguem ver nele o Filho de Deus. E aí, o autor do Evangelho vai se lembrar de ocasiões em que Jesus falou isso. Como disse Isaías: quem creu em nossa pregação? Nós que somos cristãos, gostaríamos muito de ter estado lá. O pessoal que vê The Chosen fica doidinho, né, de ter vivido essa época, né, pensando: puxa, como eu queria ter estado lá. Agora que eu estou vendo, foi assim mesmo. Não sabemos se foi assim, mas aquela vontade de ter participado. Gente, e eles que estavam lá não enxergavam, não criam. Houve uma obscuridade, houve uma cegueira, houve uma dificuldade de crer. Por quê? O texto diz que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O sistema religioso era bom para eles. Era vantajoso, os enriquecia. Então, quando hoje as pessoas fazem críticas ao Evangelho e à religião, tem muita gente falando isso na internet, né? Tem alguns que criticam, esse pessoal a religião matou Jesus. Na verdade, não é a religião que matou Jesus. São aqueles que usavam o poder, e a religião era para eles um instrumento de poder. Estes mataram Jesus, estes perseguiram Jesus. Era um sistema religioso, político, econômico, que era incapaz de perceber a graça de Deus. Eles eram tão apegados à lei, que a graça lhes incomodava. E eu quero então agora fazer um transporte para os nossos dias, para as nossas questões de hoje. Porque nós não vivemos sob lei. O nosso conflito é diferente, né? Nós não vivemos no mesmo rito. Nossas coisas são distintas. Mas nós também podemos ter dificuldade de compreender a graça de Deus. Nós gostamos quando a graça se aplica a nós e se aplica aos nossos filhos, às pessoas a quem amamos. Quando Deus é generoso com aqueles que nós gostamos, nós então ficamos felizes. Ainda bem que Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus vai perdoar.
Mas nós, às vezes, temos dificuldade em aceitar a graça de Deus, se manifestar com pessoas que têm uma conduta que nós não concordamos. Por exemplo, Suzana falou que ela trabalha, eventualmente, em shows. Tem gente que talvez vai dizer assim, meu Deus, devia ter deixado esse emprego. Como é que pode uma pessoa crente ficar lá trabalhando num ambiente de show? Tem gente que vai dizer. Bom, gente, Suzana fica só parada lá, olhando para ver se está tudo bem, e a gente torce para não aconteça nada, para que ela só fique lá parada mesmo, que ela não precisa socorrer ninguém. Mas eu vou dizer que tem um pessoal aqui que é um pouco pior, tá? Tem um pessoal aqui que toca nesses negócios. Vocês ficam espertos, irmão. Tem os irmãos aqui da igreja que tocam nesses shows também. E toca no altar também. Chacaramané. E tem gente aí que vai falar, uau, como é que é, pastor? É músico de igreja e toca lá num show? Sim. Para muitos isso é o quê? Um absurdo. Eu sou do tempo em que o músico era desligado do louvor. Eu falava assim, não, toca mais aqui não. Ou vocês têm que escolher, ou é lá, ou é cá. Aí vocês vão me dizer, antigamente era melhor? Nós evoluímos? Ou nós pioramos? Para alguns de vocês, está terrível a coisa, gente. Olha, a igreja entrando no mundo, o mundo entrando na igreja, músico de igreja tocando lá em show, músico de show tocando na igreja, é uma bagunça, a gente já não sabe mais quem é músico de igreja e quem é músico de show. Então é um absurdo esse negócio, está tudo errado. E tem outros que vão dizer, glória a Deus. Tem irmãos nossos sendo luz num lugar onde mais existem trevas. E que bom que eles estão lá e de alguma forma eles podem dar testemunho no meio daquele lugar onde precisa ter alguém que conheça Jesus. Entre nós vai ter opinião divergente, quem acha certo e quem acha errado. Por quê? Porque a graça nos incomoda. A graça nos incomoda. Isso é uma dificuldade que nós temos de lidar com a graça de Deus. Nós achamos que Deus só gosta de quem gosta do que nós gostamos. De que Deus só vai nos lugares que nós vamos. De que Deus só concorda com as coisas que nós pensamos e que nós somos, na verdade, aqueles que estão sempre fazendo aquilo que está certo. E os outros que pensam diferente, eles estão fora da vontade de Deus. Esse era o problema dos fariseus com Jesus. Eles se achavam certos. Os fariseus não pensavam estar perseguindo o Filho de Deus. Eles achavam que estavam preservando a lei de Deus, o mandamento de Deus, e guardando o bom nome de Israel. Eles achavam que estavam do lado certo, quando crucificaram a Jesus. Achavam que Jesus era um blasfemo, acharam que Jesus era um doido, que Jesus era alguém que, sendo homem, se dizia filho de Deus. Eles não fizeram isso lutando contra Deus, eles fizeram isso pensando estar fazendo a vontade de Deus, mas eles estavam crucificando o próprio Filho de Deus, porque eles não eram capazes de enxergar, eles não eram capazes de crer. Então hoje pode acontecer a mesma coisa entre nós. Nós pensando estar fazendo a vontade de Deus, achando que estamos defendendo o nome de Deus, a vontade de Deus, a santidade de Deus, o povo de Deus, nós podemos nos encontrar fazendo coisas contra aquilo que Deus está fazendo. Lutar contra Deus. Tem essa conversa, inclusive, lá no Sinédrio, quando eles prendem os apóstolos, já depois da
morte de Jesus, ressurreição, assunção de Jesus. Um dia eles vão lá e prendem os apóstolos e falam para eles: olha, parem de falar desse nome, não falem mais desse nome, nós vamos bater em vocês agora, mas se vocês continuarem fazendo isso, nós vamos fazer coisa pior com vocês. Aí os discípulos voltam para casa felizes porque apanharam em nome de Jesus. Mas entre lá o Sinédrio tem uma conversa, o que eles têm que fazer, e Gamaliel fala assim para eles: gente, nós temos que prestar atenção nisso aqui, que nós estamos fazendo. Se isso aí não é de Deus, isso vai acabar por si só. Mas se isso for uma obra de Deus, nós não podemos ser achados lutando contra Deus. Vocês entendem? O Sinédrio de Jerusalém, os líderes da religião de Jerusalém, pensando como eles iam resolver o problema daqueles discípulos de Jesus que não paravam de falar de Jesus. Se eles estiverem fazendo uma obra de Deus, nós não vamos conseguir vencer isso. Isso vai prosperar. Mas se eles não estão fazendo a vontade de Deus, isso daqui a pouco termina. Então vamos deixar as coisas se resolverem por si só. Eu creio que nós devemos pensar muito e permitir que Jesus nos ilumine, que Jesus nos dirija. Para que a gente, eu falei hoje pela manhã, né, a gente escolher as nossas guerras, para que a gente tenha certeza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus, ou que nós estamos percebendo com clareza aquilo que Deus está fazendo. Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus é gracioso, mas é verdade que Deus também é juiz. Jesus disse: não sou eu que vou julgar vocês, eu vim aqui para salvar o mundo, não vim para julgar, mas vocês serão julgados no último dia pela palavra que eu tenho ensinado a vocês. Então Jesus vem revelar o Pai, Jesus vem revelar a Deus, Jesus vem transformar o mundo. E nós precisamos ser encontrados do lado de Jesus, fazendo a vontade de Jesus, trabalhando para Jesus e não trabalhando contra Ele. Mas ao longo dos séculos, gente, de quando em quando, a religião cristã, inclusive, precisa passar por uma sacudidela. A igreja de Jesus Cristo precisa passar por um processo de depuração, por um processo de limpeza, por um processo de transformação. Por quê? Porque a gente, de quando em quando, vai se engessando e vai se transformando numa coisa mais parecida com a religião dos escribas e fariseus do que com o Evangelho de Jesus Cristo. Então hoje nas redes sociais tem pregador para todo gosto. E tem aqueles que vão dizer: nós temos que voltar às origens da reforma, sola Escritura, sola fide, solo Christus. Temos que voltar a só igreja. Vamos voltar 400 anos e vamos voltar aos princípios da reforma, porque aí está. Sim, o que aconteceu com essa igreja reformada na Europa? Morreu. São templos vazios, que estão virando museus, que estão virando boates, estão virando bares, estão virando lugares de turismo. Igual eu falei para vocês, é igual as igrejas, as grandes catedrais católicas. As pessoas vão lá para orar naquelas grandes catedrais? Não. Elas vão lá para admirar a arquitetura. Paga lá o ingresso, entra lá, vê aquilo e vai embora. Então, o catolicismo virou museu na Europa. O protestantismo está virando museu na Europa. Por quê? Porque é uma religião cristã, bíblica, mas que perdeu o quê? Perdeu o fervor do Espírito, perdeu graça, virou legalismo, virou formalismo, virou instituição.
E vai acontecer a mesma coisa entre nós. Vai acontecer a mesma coisa. Nós temos muitos templos, que estão nessa mesma lógica. O povo se reúne lá para sacralizar os fundamentos da nossa doutrina, da nossa tradição, e vai acontecer com eles a mesma coisa, e conosco, se a gente também não pensar. Vamos nos transformando num grupo de gente de cabeça branca, que vai envelhecendo. Nos Estados Unidos é assim. Depois, quando chega em 8, 10 velhinhos e velhinhas que estão lá, tem que vender o templo para alguém fazer alguma outra coisa. Não subestime. Nós estamos no mesmo caminho. O formalismo não é a solução. Então vamos fazer o quê? Qual é o nosso caminho? O nosso caminho, meus irmãos, é de fato olharmos para Jesus, pregarmos Jesus. Quando os escribas e fariseus transformaram o judaísmo numa religião formal, num culto frio, num legalismo que simplesmente, como o pastor Welton pregou semana passada, estava cheio de regras e proibições, eles perderam o propósito para Deus. Se a gente não discernir que a nossa missão é revelar Cristo, e não instituir uma cultura, mas revelar a Cristo, nós vamos também perder a nossa função. Olha o que Jesus disse: eu vim comunicar a mensagem do meu Pai, e o meu ensinamento é verdadeiro, porque eu ensinei aquilo que o meu Pai mandou falar. É isso que nós temos que fazer. Ensinar aquilo que Jesus mandou ensinar. Nós temos que falar de Jesus, mostrar Jesus, porque Jesus mostra Deus, Jesus mostra o Pai. Então nós temos que ficar cada vez mais parecidos com Jesus, sermos verdadeiramente cristãos. Cuidado, nós não podemos nos tornar escribas e fariseus, nós não podemos nos tornar sacerdotes de uma religião morta, mas nós temos que ser templos do Deus vivo. Temos que pregar um evangelho que é vivo, um evangelho que transforma, um evangelho que liberta, um evangelho que acolhe, um evangelho que ama, um evangelho que perdoa, um evangelho que restaura. Nós temos que acreditar nesse evangelho que a gente prega. Jesus disse que é uma questão de ver e crer. Nós precisamos crer. Crer que Jesus perdoa, crer que Jesus reconcilia, crer que Jesus levanta, crer que o Espírito de Cristo no coração da pessoa vai fazer a obra que Ele quer fazer. Não somos nós que vamos modelar as pessoas, mas é o Espírito de Cristo em nós que vai nos modelar a todos. Nós precisamos compreender a graça salvadora, a graça perdoadora, a graça reconciliadora. Porque naqueles dias que Jesus esteve entre este povo, eles não se conformavam que Jesus comia com publicanos e pecadores. Eles não aceitavam que Jesus acolhesse qualquer pessoa. Eles não entendiam que Jesus perdoava, amava e não pedia nada em troca. A religião deles era diferente. Era a religião do sacrifício, era a religião da roupa, da circunstância, era a religião da aparência, era a religião que cobrava, era a religião que exigia. Mas Jesus era muito diferente disso. E eu gostaria que nós nos tornássemos cada vez mais parecidos com Jesus e menos parecidos com a velha religião da lei. Eu, de fato, gostaria muito que a gente entendesse
que a nova aliança é graça, perdão, misericórdia e vida no Espírito. E os que desejam isso vão encontrar em Jesus tudo isso que buscam. Quem buscar em Jesus perdão, graça e o Espírito vai receber. Quem quiser conquistar estas coisas por mérito vai ter muita dificuldade. E esse é um caminho que muita gente está tentando. Conquistar uma posição diante de Deus por mérito, por esforço. Confie muito mais na graça. É mais fácil e é a única coisa que realmente dá certo. Amém? Vamos orar. Pessoal da música. Senhor, Tu és a luz que ilumina as trevas. O Senhor é aquele que pode nos abrir os olhos e nos fazer ver. A cegueira, Senhor, a miopia, a dificuldade de ver, ela pode nos acometer, Senhor. E o pior cego é aquele que pensa que enxerga e ainda se atreve a guiar. Por isso eu oro, Senhor, para que o Senhor se compadeça de todos nós e nos limpe os olhos. Limpe os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos como Tu vês, para que nós enxerguemos as pessoas como Tu enxergas. Senhor, que nós tenhamos em nosso coração um tanto mais de graça e de misericórdia e menos legalismo, Senhor. Que nós tenhamos mais compaixão, mais sensibilidade para ouvirmos o que o Teu Espírito quer nos dizer nestes dias, Senhor. Para nos aproximarmos de Ti, mas também nos aproximarmos dos outros, Senhor. Tem tanta gente aí fora que precisa Te conhecer. Tem tanta gente, Senhor, na nossa família que precisa Te conhecer. E nós queremos ser luminosos, manifestarmos de alguma forma a Tua graça, Senhor. Manifestarmos de alguma forma o poder do Evangelho. Pregarmos o Evangelho que é cura, pregarmos o Evangelho que é perdão, pregarmos o Evangelho que é acolhimento, pregarmos o Evangelho que é uma oferta de vida e de transformação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não nos tornarmos como os escribas e fariseus, que pensando estar servindo a Deus, estavam embrutecidos nos seus sentidos, Senhor. Estavam impedidos de crer. Estavam com os ouvidos tapados, os olhos vendados, o coração endurecido, incapazes de discernir aquilo que o Senhor estava fazendo. Oro, Senhor, para que nos ilumines e nos faças perceber a doçura da Tua voz, a percebermos que as Tuas mãos feridas na cruz estão estendidas para nos acolher e nos acariciar. Que o Teu lado ferido na cruz, Senhor, foi para que nos aproximássemos e pudéssemos ser hoje abraçados por Ti. Que os Teus pés feridos, Senhor, foi para que andasses em nossa direção. Sim, Senhor, a cruz é reconciliação, a cruz é perdão, a cruz é a remoção da maldição, Senhor. A cruz é vitória sobre o pecado, a cruz é transformação, a cruz é esperança de vida e de vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos que o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. E que nós não sejamos julgadores dos nossos irmãos, que nós não sejamos acusadores daqueles a quem Deus tem salvado, mas que sejamos ajudadores do Evangelho, propagadores da Boa Nova, anunciadores da graça, da paz, da reconciliação, por meio de Cristo, em Cristo, para Cristo. Oramos, Senhor, em nome de Jesus.